Popular Solidária. Olá, meu nome é Gilciane Neves, sou educadora popular do CAMP e vim aqui hoje conversar com você sobre economia popular solidária. A economia popular solidária pode ser definida como um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar. A economia solidária não é uma prática nova, ela já existia na forma com que os povos indígenas e os povos de matriz africana se relacionavam com a produção e o consumo. O processo de invasão das terras dos povos indígenas e com o processo de escravização dos povos tradicionais de matriz africana, a economia solidária foi sendo eliminada e passa-se então a vivenciar o sistema capitalista. Na economia solidária não há exploradores e explorados, pois o objetivo não é gerar riqueza através da acumulação, da destruição da natureza e da exploração do indivíduo, mas sim buscar uma garantia de que todos os trabalhadores possam ter qualidade de vida a partir do resultado do seu trabalho. Quem são os atores da economia popular solidária? É um movimento que tem como objetivo desenvolver uma outra economia que não seja baseada no sistema capitalista, que tem como objetivo gerar lucro e, nesse sentido, os trabalhadores da economia solidária se organizam em coletivos de trabalho, entidades de apoio e militantes e simpatizantes, bem como consumidores, para pensar políticas e estratégias de produção, comercialização e consumo, fazendo com que todos os envolvidos no movimento possam ter qualidade de vida a partir da vivência dos princípios da economia popular e solidária. Princípios da economia popular e solidária. Eu gosto muito do princípio da autogestão, porque é ele que diz, que todos os integrantes são responsáveis pelo processo administrativo do coletivo. Não deve existir quem manda mais ou quem manda menos, mas sim ter pessoas que sejam referência para cada processo. Nos processos de tomada de decisão são realizadas reuniões ou assembleias para que cada integrante possa se manifestar. Assim, o coletivo terá condições de tomar uma decisão. O princípio da autonomia deve ser capaz, o coletivo deve ser capaz de tomar suas próprias decisões, evitando que pessoas, grupos, partidos políticos ou outros fatores internos possam influenciar nas suas escolhas. Já o princípio da democracia, um coletivo de economia solidária, todos os integrantes devem ter direito à voz, direito que deve ser igualitário a partir das suas diferenças. Então, não existe um voto que vale mais, não existe um voto que vale menos, mas pensar o processo da democracia como algo igualitário e coletivo. Já o princípio da solidariedade, o grupo da economia solidária ele precisa embasar suas relações pessoais no coletivo, pela solidariedade, pelo cuidado com o outro. Entretanto, essa solidariedade não é uma ajuda apenas. Solidariedade é informar, é dividir o que se sabe e o que se tem, é ter compaixão e ter cuidado com o outro. O princípio da cooperação, ele guia o processo de trabalho individual para o trabalho coletivo, fazendo com que cada pessoa contribua com a outra. O sentido é possibilitar que, a partir de uma ação conjunta, o coletivo chegue em um objetivo comum. O princípio do respeito à natureza, na economia solidária, prima por uma mudança de sistema econômico que valoriza a vida, nesse sentido promover ações que reflitam e pensem o processo produtivo e do trabalho, respeitando o meio ambiente, é fundamental para a transformação social. O comércio justo é uma prática de comercialização voltada para valores de justiça social e solidariedade, realizado pelos empreendimentos econômicos solidários, e nessas práticas os coletivos precificam seus produtos a partir do valor da matéria-prima e do trabalho. Consumo consciente. O consumo consciente tem como objetivo fazer com que o coletivo adquira apenas o que necessita, sem criar excedentes. Também sinaliza ao coletivo que as relações com empresas que agridem a natureza vão contra o princípio respeito à natureza. A valorização social do trabalho humano é outro princípio importantíssimo, pois serve para sinalizar que todo trabalho é digno e que não deve existir uma valorização, um reconhecimento a mais por diferenças de tarefas, de trabalho ou de formação. O que precisamos é discutir
quais as necessidades de cada indivíduo e o que cada indivíduo precisa para viver bem. E por último, mas não menos importante, a valorização da diversidade. É o princípio que reconhece o papel fundamental da mulher, do feminino e a valorização da diversidade, sem discriminar crença, raça, orientação sexual e qualquer tipo de deficiência. Ferramentas da economia popular solidária. Na economia solidária, a gente tem diversas ferramentas que ajudam a empoderar os empreendimentos e o próprio movimento. São os fundos solidários, né? Os fundos solidários são uma ferramenta de autogestão que organiza a captação e o uso coletivo dos recursos, tanto financeiro como de materiais recicláveis e de produção. Temos os bancos comunitários, né, que é uma instituição depositária, normalmente criada e operada de forma local, bancos comunitários que tendem a concentrar-se as suas necessidades e seus negócios dentro da família e da própria comunidade. Temos as cooperativas de crédito, que são cooperativas de pessoas do mesmo segmento, do mesmo produto e fazem parte e que emprestam dinheiro para seus cooperativados. E aí aqui quero dar um exemplo em especial, as cooperativas de banco, né, as cooperativas habitacionais, as cooperativas que estão organizadas dentro da comunidade, né, que prestam serviços, enfim, tudo que gerar renda, gerar dinheiro, a gente pode dizer que é uma cooperativa de crédito e de serviço. Espaços de comercialização da economia popular solidária. Todos os integrantes da rede ou da cadeia possam gerar renda proporcional a todos. As redes e as cadeias são compostas por empreendimentos da economia solidária que se organizam coletivamente para produzir e comercializar. Então, ela é composta para além de um trabalhador. São coletivos de trabalhadores diferentes que se organizam coletivamente para que todos os empreendimentos possam produzir, comercializar e gerar renda para os grupos. As lojas virtuais são espaço de comercialização nas mídias sociais, faz com que os consumidores que estão nas redes sociais, que estão nas lojas e-commerce, possam estar consumindo dos empreendimentos da economia solidária. Temos também a Casa da Ecosol, que são espaços físicos que foram criados a partir da luta do movimento da economia popular solidária, que conseguiram em alguns estados uma política pública de criação de espaços de comercialização, e o resultado dessa luta são as casas da Ecosol, que na maioria delas quem administra são os próprios coletivos. A gente tem as feiras em parques e comunidades locais, onde a própria comunidade organiza os eventos da comercialização na sua comunidade, fazendo com que os recursos financeiros circulem na própria comunidade. Nesses espaços de feiras e parques comunitárias, normalmente é comum que duas comunidades ou mais se unam para que essa feira, esse evento possa ser um evento maior e também de trocar conhecimento onde uma comunidade fortalece a outra. Temos também o mercado da troca solidária. A troca solidária acaba por fomentar o mercado, pois ela faz com que os empreendimentos adquiram produtos entre si, fazendo a troca de serviço ou produto, cuja moeda é o mesmo serviço ou produto ofertado. Desde já agradeço, deixo aqui meu contato, quem quiser pode estar acessando o meu Facebook ou me chamar no WhatsApp. Gilciane Neves, educadora popular, empreendimentos diversos, Rede Ubuntu, Campo.